Olá, meu nome é Petros Biasi e eu sou historiador da Galeria Paiva Frade. E hoje eu venho falar um pouco sobre o leilão do dia 26 de março, que vai ser um leilão comemorativo ao bicentenário da independência do Brasil. E no catálogo nós resolvemos contar uma história, a nossa história, desde o Reino Portucale ao Império do Brasil. Para nos ajudar a contar essa história, as peças do leilão foram selecionadas e distribuídas pelo catálogo de forma que pudessem montar uma linha do tempo. No início é bom entender que não se pode falar sobre a história do Brasil sem antes falar da história de Portugal. Por isso, o nosso leilão começa no período medieval. Portugal foi um dos primeiros países a se desligar dos regimes feudais, por ser o primeiro a se unificar, por suas intensas relações comerciais e por ter uma grande saída para o mar. E principalmente pela engenhosidade em Sagres de construir as primeiras embarcações para cruzar as grandes porções de mar. Assim, Portugal descobre um novo caminho para as Índias e traz para a Europa uma grande época de prosperidade. E em suas aventuras descobre, dentre outras, a colônia do Brasil. Deste período histórico, teremos peças que nos lembram a era medieval, como uma armadura europeia autêntica, e peças que retratam o pioneirismo português, como Dom Henrique de Aviso, o grande fundador de Sagres, e grandes nomes lusitanos como Cabral e o grande escritor Luís Camões. Após a descoberta e a colonização das terras brasileiras por conflitos na Europa, Dom João VI assume o trono e se resolve em um plano ousado e nunca antes feito na história: a transferência total da corte para um outro continente, sediando a capital do vasto reino português no Brasil, juntamente com um grande centro cultural apreciado pelos nobres da época. Artes cênicas, a música, a literatura, a botânica e, é claro, as belas artes, financiando a grande missão francesa, quando os artistas deixam a Europa e vêm para o calor dos trópicos explorar o ainda exótico reino do Brasil. Dessa fase histórica, o acervo do leilão contará com um magnífico busto de Dom João VI, fundido pela Zani, além de porcelanas companhias das Índias, incluindo a do próprio serviço de Dom João VI. E, é claro, os grandes nomes da missão francesa, com Victor Fronde, Lauverne, Rugendas e Jean-Baptiste Debré, que continua no Brasil até meados do século XIX e vivencia toda a euforia do Grito do Ipiranga e seus anos subsequentes, fazendo gravuras de cenas do Império, incluindo a exaltação de Dom Pedro I, que também teremos nesse leilão, além de uma arca estilo Dom João V, feita no início do século XIX, com o brasão imperial esculpido à mão e ladeado pelas serpes dos Bragança. Além também, é claro, de um busto da Zani de Dom Pedro I. Após a fundamentação da independência, Dom Pedro I fica responsável pela criação de seus ícones nacionais. O casamento com Leopoldina da Áustria funda, talvez, o principal símbolo de nosso país, a bandeira imperial, com as vibrantes cores verde e amarelo. O verde, tradicional da dinastia dos Bragança, e o amarelo em homenagem à sua esposa, com a cor tradicional dos Habsburgo-Lorena. Uma das únicas bandeiras produzidas nesse período estará à venda nesse leilão, um modelo heráldico onde o brasão é encimado pela coroa real e que só foi utilizado e produzido entre 22 de setembro de 1822 até o final do mesmo ano, quando Dom Pedro I percebe que o Brasil era muito grande e rico para ser apenas um reino, e o eleva à qualidade de império, mudando a coroa real pela coroa imperial. Mais tarde, por complicações políticas na capital lusitana, Pedro I se viu obrigado a assumir o trono português, deixando no Brasil seu filho, Dom Pedro II, que inicialmente instruído por José Bonifácio, se torna um dos maiores intelectuais e mais conhecidos políticos de sua época. Desse período, teremos uma fotografia original de Dom Pedro II, além de itens do uso pessoal do imperador. Teremos também sua própria toalha de jantar com o seu monograma bordado nas cores branco e rosa. Ainda no leilão, haverá uma farda original de 1860 e uma espada do mesmo período em flor de cunho, utilizada especialmente pela guarda do imperador, além de uma grande carta patente com sua assinatura e sua rúbrica, além de outros documentos da família imperial, como cartas pessoais escritas pelo Conde de, pela princesa Leopoldina e também pela princesa Isabel. Durante seu governo, Dom Pedro II foi responsável pelo grande desenvolvimento do país, o levando para a modernidade, como as grandes potências europeias. Nessa época, a malha ferroviária cresce e a produção de café traz uma nova economia ao país. As primeiras locomotivas eram pequenas, mas suficientes para transportar café. Os avanços foram rápidos e logo foram substituídos por máquinas maiores e de maior força. Nesse leilão, pela primeira vez será leiloada uma locomotiva a vapor
ainda funcionando. Dessas primeiras que vieram da Inglaterra para o Brasil. Incentivando as artes, Dom Pedro II patrocinou grandes artistas, como Victor Meirelles, Francisco Aurélio, De Martino, Pedro Américo e Jean-Jules Lechèvre, em uma fase romântica para exaltar a história nacional. Nesse leilão teremos um quadro de Dom Pedro I, pintado por De Martino, e um quadro de Lechèvre, representando a princesa Isabel a se tornar, em 1871, a primeira senadora do Império, em sua primeira vez como regente. E exercendo o dever da regência, em poucos anos abole a escravidão e passa a ser conhecida como Isabel a Redentora. Muitos historiadores afirmam que este pode ter sido o principal fato ligado à queda do Império, que sofre um golpe de Estado no final do século XIX, quando a família imperial é exilada na França e o país passa a ser controlado pela aristocracia cafeeira. A família imperial passa então a viver o seu exílio na França, e lá permanecem Isabel e Pedro até o final de sua vida. O item mais emblemático desse leilão é um autocromo em perfeito estado de conservação. Um modelo fotográfico inventado pelos irmãos Lumière, aqueles mesmos do cinematógrafo que mais tarde se transforma no cinema, retratando a princesa Isabel em seu exílio na França. O autocromo é uma máquina que gera uma imagem colorida, que só através da incidência de luz pela parte traseira mostra a cores o personagem retratado. Existem poucos autocromos que retratam a princesa Isabel. Dentre estes, a única fotografia colorida de Isabel com seus filhos. Com o mesmo espírito de preservação da história que pairava sobre o imaginário do imperador, nós da Galeria Paiva Frade, juntamente com a família imperial e ativa participação do príncipe Dom Francisco de Orleans e Bragança, fazemos esse leilão com um resgate histórico que pretende homenagear um recorte da história do nosso país na ocasião do bicentenário da independência. Eu aguardo você para participar desse leilão histórico. Um abraço.